Estamos ao vivo. Olá, queridos. Estamos começando mais uma live. Gabriela Linhares, Rio de Janeiro, Brasil, Niterói. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade feminina, tabus e conquistas. E eu vou conversar com a Thelma Lobato, que é graduada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, em Sexualidade Humana, consultora em Saúde e Educação Sexual, terapeuta tântrica e integrativa. A gente vai falar sobre a sexualidade feminina, que é marcada, né, na história de forma muito cruel, desde terríveis castigos às mulheres que cometiam adultérios, até estupros legalizados, ó, a Thelma tá chegando, marcam a trajetória da sexualidade feminina com muita dor. O corpo da mulher sempre foi oprimido, sexualizado e objetificado. Oi, Thelma. Olá, Gabriela, boa noite. Tudo bem, linda? Tudo bem, tudo bem. É um prazer falar com você. Você está me vendo? Eu não estou te vendo. Eu não estou me vendo. Ah, então tudo bem. Eu tô te vendo bem. Tá bem bonita, Então colorida tá ótimo. atrás. Tá ótimo. Tranquilo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, amada. E você? Tudo bem, tudo bem. A gente passando por esse momento tão atípico da humanidade, tão diferente, né? Verdade. Estamos no lugar de vencedoras, porque muita gente está passando por muito sofrimento. Ainda estamos numa pandemia, que as pessoas Sim. ainda devem ficar em casa e evitar aglomerações. Então, vamos falar sobre sexualidade, que é um tema que você é uma estudiosa, terapeuta, e que a gente falar de sexualidade feminina, hoje, no século XXI, a gente tem essa força toda. Nós estamos conseguindo essa emancipação depois de muito tempo, né? Um corpo que sempre foi reprimido, sempre foi escondido, uma sexualidade que nunca foi conversada, sempre foi muito escondida mesmo, como a gente está falando. Eu queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória como terapeuta tântrica, integrativa, como assistente social, todo o seu estudo da sexualidade humana. Falasse um pouco. Então, Gabriela, gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou Thelma Lobato, né? A minha trajetória dentro da sexualidade, ela vem desde a infância. Eu sempre gostei de estudar os temas sexualidade, espiritualidade, e sempre achei que a espiritualidade era muito mais do que o que nos é ensinado, e a sexualidade era muito mais do que o que é nos ensinado, e que as duas poderiam caminhar juntas. Eu sempre, aqui dentro, né, eu sempre tive essa certeza. E eu fui estudando desde pequena e de uma maneira muito escondida, porque todos os livros eram retirados da minha mão. E aí, com 13 anos, eu sofri um estupro, então eu perdi a virgindade com tapa na cara e arma na cabeça. Durante muito tempo, isso foi um problema para mim, porque eu fiz terapia lá atrás, né, com uma pessoa que não foi bacana, e fui carregando esses traumas aí, né, durante muitos anos da minha vida. Fiquei 23 anos na igreja evangélica, onde eu aprendi muito dentro da igreja evangélica e tive uma oportunidade de ali aprender muito, um pouco de tudo. Inclusive sobre o meu autoflagelo e a minha autorrepressão. Né? Estar ali era uma autorrepressão incrível, porque não era o local que eu gostaria de estar. Quando eu saí da igreja, eu fui fazer um curso de massoterapia. No curso de massoterapia me falaram do Tantra. E então eu conheci a terapia tântrica.
e me apaixonei pelo Tantra e falei, bom, é aqui, né? E agora eu vou acreditar em quê? Agora eu acredito no universo. E dentro do Tantra existe esse encontro da sexualidade e espiritualidade. É exatamente isso que o Tantra fala. O Tantra traz para a gente que o nosso orgasmo nos conecta com o nosso Criador, nos conecta com Deus, com o primeiro e o sétimo chakras, né? Você vai subindo, a subida da Kundalini, descida da energia, você tem o orgasmo expandido, que é do chakra cardíaco. E aí, quando a gente fala de Tantra, as pessoas pensam logo em sexo, só que Tantra é muito mais do que orgasmo, sexo e massagem. Tantra é uma ferramenta de autoconhecimento, expansão da consciência, uma ferramenta espiritual. Bom, eu fiz serviço social e, enquanto assistente social, eu também comecei a perceber que o maior problema das famílias estavam na cama do papai e mamãe. Porque o papai leva toda a família dele toda para a cama, toda a ancestralidade, os pais dele, a avós, e a mamãe também leva todo mundo para a cama e às vezes ainda bota as fotos dos filhos e bota os filhos para dormir dentro do quarto. E aí eu pensei assim, caramba, virou uma suruba familiar, né? Porque vem todo mundo dos dois lados. Como que esse casal vai ser feliz? Como que esse casal vai se dar bem? Como que eles vão se entender? E aí a gente começa a fazer os estudos. Como uma coisa vai levando a outra, né? Eu vi dentro do Tantra, eu falei, bom, ok, eu conheço o Tantra, mas eu preciso conhecer mais sobre, especificamente, a sexualidade, que sempre foi meu objeto de estudo desde pequena. Eu sempre quis entender isso. E aí eu fui fazer a pós-graduação em sexualidade. Então, hoje eu sou sexóloga também. E aí uma coisa vai levando a outra, e fui estudar constelação familiar para poder entender. Agora estou fazendo psicanálise, né? E a gente não deixa de estudar nunca. E integra tudo isso na hora do atendimento. Porque se eu falar para você o Tantra dá conta de tudo, é mentira. Se desse, não existiam outros saberes. Então, a gente está sempre buscando outros saberes. Então, o atendimento é bem integrativo. E, às vezes, ainda precisa encaminhar para outras pessoas. Dependendo da quantidade de traumas que essa mulher traz, dependendo da falta de autoconhecimento que ela traz. E é uma delícia. Estou apaixonada pelo meu trabalho. Ai, que coisa boa. Isso a gente repara quando você... Eu vi palestras suas no jardim. Isso é notório. A luz que você passa e todo o entendimento que você tem acerca disso. É impressionante. Quando a gente ama o que faz, é perceptível e a gente consegue passar e chega, toca as pessoas. Thelma, você tocou em dois pontos muito importantes, que é a sexualidade e a espiritualidade. Nós aqui no Ocidente não conseguimos entender. A sexualidade está exatamente é sempre oprimida, é sempre mal vista, é sempre escondida, né? Sim. Onde a gente tem a santidade, fica num lugar que é o oposto. Já no Oriente, a gente consegue achar essa integração, esse contato com o divino através dessa ligação, porque a maior fonte de energia que a gente tem de troca é essa troca sexual, e que é muito importante a gente falar. Você fala você estudou a sexualidade desde pequena, é um objeto de estudo. Qual a importância da educação sexual para a sociedade, para evitar abusos, conflitos, agressões, opressões? Qual a importância? 100%, 1000%. Né? A educação sexual faz toda a diferença. Eu, por exemplo, não tive nenhuma educação sexual, então eu sofri vários abusos quando era criança. Eu sofri abuso, por exemplo, do namorado da minha irmã, que estava todos os dias dentro da minha casa, só que depois que ele abusou de mim, ele terminou o namoro e desapareceu. Né? Ou seja, ele tinha consciência do que ele estava fazendo com uma criança de 8 anos de idade, que não tinha essa consciência, não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que quando eu entrei em casa, eu falei com a minha outra irmã, porque eu entrei assim, aí aconteceu uma coisa muito estranha, e eu sei que não está certo, eu vou apanhar muito se eu contar para alguém, mas eu estou me sentindo suja, eu preciso tomar um banho. E não estava na hora de tomar banho. E a minha irmã, então, ela fez um malabarismo
para eu poder tomar banho. Só que ela tinha 10 anos e ela também não sabia o que tinha acontecido. Nós não tivemos nenhuma educação sexual. Então, a educação sexual, ela vai evitar o abuso sexual. E aí, você precisa ter a educação sexual dentro das escolas, numa vertente onde passe por todas as disciplinas, de acordo com a idade da criança. Então, quando é pequenininho, você pode ensinar o corpinho dela através de música. E aí pode ensinar, por exemplo, que se o titio da condução chamar ela para sentar no colo dele, ela não vai sentar. Não pode sentar no colo do titio da condução. Então você vai ensinar isso através de música, através de uma maneira bem carinhosa. E precisa também chamar os pais para essas conversas. Por exemplo, Tá. Thelma, a gente tá dando uma interferência no áudio e a gente não está conseguindo te escutar bem. A Thelma estava falando exatamente da importância da educação sexual nas escolas, que deve ser ensinada exatamente conforme a faixa etária da criança. e não, acho que a criança não está dormindo, ela finge que está dormindo. E para ela, o papai está agredindo a mamãe, porque ela está ouvindo a mamãe gemer e está ouvindo o papai ali suspirar e fazer força em cima da mãe. E isso gera traumas lá na frente. Em outra situação, se é uma criança um pouco mais velha, que já sabe mais ou menos o que está acontecendo, dependendo da idade, por exemplo, um pré-adolescente que já sabe o que está acontecendo, ele vai se excitar, porque ele sabe que aquilo é sexo, então ele vai se excitar. Ele começa, então, a entrada dele, né, na maturidade, na pré-maturidade sexual, de uma forma errada, Cheia de sentindo culpa, tesão, né? sexo do pai e da mãe e se culpando por isso, porque está errado. Eu não posso sentir tesão pelo sexo do pai e mamãe. Então a gente também precisa chamar os pais e orientar os pais, porque tem pais que também não têm orientação. E como que eles vão orientar os filhos? Gabriela, ainda hoje eu recebo, às vezes, mulheres para tratamento aqui, que tem 30, 40 anos de idade, que não conhece a própria vulva, que nunca se olhou, que acha que a urina sai pelo mesmo lugar que sai a menstruação e que sai o filho. Ela não conhece, né? Quando a gente fala em clitóris, ela não sabe o que é clitóris. Ela fala, eu já li, mas o que é isso? São mulheres que não se Impressionante, né? tocam, que não conhecem o corpo. Como E que ela vai ensinar? são mulheres de 30 e 40 anos, são mulheres novas. E isso é uma coisa Novas. impressionante. É impressionante, Sim. porque, na verdade, o clitóris ele vai ser falado a partir do século XX, porque antes era completamente desconhecido, né? O corpo feminino era completamente desconhecido, mal visto. Você falou no clitóris, naquele período medieval, daquelas caças às bruxas, as mulheres que tinham clitóris avantajado, que aparecesse, era um sinal de bruxaria. Então, até falavam que era o bico do seio do diabo, elas eram queimadas por Não só o apresentar. clitóris, os Exatamente. pequenos lados era motivo para a mulher ser queimada. Né? E aí você fala, por exemplo, do Oriente. Né? Eu sou professora de pompoarismo também, masculino e feminino. O homem também pompua, mas não sabe disso. Ah, é? Sim, o homem também pompua. O pompoarismo, ele vai... A melhoria na área sexual é a cerejinha do bolo do pompoarismo. Mas pompoarismo é saúde urogenital. Então, o homem também pompua para evitar um monte de doenças no homem. Inclusive a queda da bexiga, né? O pompoarismo, o que é? É você fortalecer o assoalho pélvico. Conforme a gente vai envelhecendo, tudo fica em cima desse músculo. Ou seja, precisa trabalhar isso. Enfim, na Índia, por exemplo, as crianças começam a pontuar com 5 anos de idade. Então, as mães ensinam para as meninas e os pais ensinam para os meninos. E ensina a Olha, fazer os exercícios de pompoarismo com 5 anos, porque eles estão visando saúde.
e estão visando também autoconhecimento. A mulher, quando começa a pontuar, ela começa a se conhecer. Ela começa a se empoderar do corpo dela e ela começa a sentir mais prazer. Então, se eu conheço a minha vulva, se eu conheço a minha vagina, conhecer o resto do meu corpo fica mais fácil. Porque eu já conheço o que é proibido, o que é escondido, o que é interno. As mulheres não se tocam. Quando você pergunta assim para uma mulher, você se toca? Você passa a mão no seu corpo? Ah, eu tomo banho, eu passo sabonete. Como assim? Né? E fora do banho? Você precisa se tocar, você precisa contornar o seu corpo, você precisa se conhecer. Inclusive porque tem práticas de contorno que vai trabalhar traumas, por exemplo. As meninas, né, nós somos muito massacradas, então é muito comum, né, a menina ser beliscada no braço, ser beliscada aqui na costela, isso é muito comum. Então, quando você começa a ensinar essa pessoa a passar a se contornar o corpo, isso é um exercício de cura de traumas. Então, você começa a contornar o seu corpo, começa a se acariciar. Como é que você permite que um ser, você vai para uma balada de repente, isso é muito comum, né? A mulher vai para uma balada e conhece um carinha na balada e vai para um motel com ele. Então, a pessoa que ela não sabe nem o nome, ela permite colocar a mão no corpo dela. Mas ela não coloca a própria mão no próprio corpo. É Porque impressionante, né? é, Mas isso tem toda uma questão do corpo pertencer ao homem, né? Que está incutido no patriarcado. É importante a gente perceber essa privação do corpo feminino, da sexualidade, como um gesto político, né? De controle do corpo da mulher. E que fica no nosso inconsciente. Né? O homem pode se apropriar do meu corpo, mas eu mesma não posso, não. Eu sou privada disso. nem do dele. Afinal de contas, está lá em Gênesis, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Olha que horror. Ah, horrível. Né? É É muito horrível forte. isso. E aí, pequena Gabriela, por exemplo, quando a mãe vai trocar uma fraldinha de um menino, né? Às vezes tem plateia para falar, ai, que pintinho lindo, que piruzinho bonitinho, É olha, verdade. olha, isso vai ficar grandão, tem saco roxo, né? Já dizia o antigo É, político, tem um saco roxo, olha lá. E tal. A gente não vê isso numa menina. é Quando vai verdade. trocar, fala, olha que pepeca linda que ela tem, como é bonitinha. A gente não vê isso, muito pelo contrário. Tem que trocar rápido e tem que esconder, porque o órgão sexual da mulher precisa ser escondido. E vai além. Essa menina, quando vai crescendo, ela, por exemplo, ela tem que sentar o tempo todo de pernas fechadas, ela tem que ser muito bem educada, ela não pode falar palavrão, ela não pode. É um monte de não pode, porque senão nunca nenhum homem vai querer namorá-la. Se você comer muito, se você ficar gorda, ninguém vai querer te namorar. Nenhum homem vai querer casar com você. Se você falar palavrão, nenhum homem vai querer casar com você. Se você não souber fazer comida, nenhum homem vai querer casar com você. Então, o É, tempo inteiro, a menina é reprimida. Quando você chega numa loja de brinquedos, tem os brinquedos de menina. Todos para cuidar de casa ou cuidar de outra pessoa. E os brinquedos do menino vai desde da bolinha de gude até ser astronauta. é Né? verdade. Então, o menino pode ser o que ele quiser. A menina não. Ela desde pequena é reprimida. E muito reprimida, principalmente na sexualidade. A gente cresce ouvindo prenda as suas cabras porque os meus bodes estão soltos. Então, a Exatamente. mulher precisa ficar presa. O homem, antes de casar, ele precisa fazer sexo com um monte de mulher. E a mulher não pode fazer sexo com ninguém porque ela tem que se guardar virgem para o seu marido. Quando a gente lê, tem um livro chamado História da Virgindade, eu esqueci o nome da autora agora. Cara, é um livro que dá vontade de rasgar e botar fogo 500 milhões de vezes. Você sabia que lá atrás, quando uma mulher sofria um estupro, ela era expulsa de casa porque tinha envergonhado o seu pai e seus irmãos? Sim. Né? Dane-se ela. Dane-se ela. Né? E Tá tem mulher, envergonhando. e tem mulheres que passam por estupro e são abandonadas pelo marido.
O marido não Sim, consegue. Hoje, mulheres, no nosso momento sim, contemporâneo, que são abandonadas, que o marido não suporta ficar com aquela mulher porque outro sim. homem usou do corpo dela. E que é um absurdo. Sim, Gabriela, no início, final do ano passado, perto do Natal, um domingo à noite, eu estava aqui conversando com a minha filha, meu telefone, uma pessoa me chamou no WhatsApp, era uma mulher e começou a falar comigo que uma amiga dela me deu o meu contato, que era para ela falar comigo, e aí eu comecei a conversar com essa mulher. E pela conversa dela, ela disse que queria marcar uma consulta, mas sabe quando você começa a ler nas entrelinhas e fala, tem alguma coisa aqui, né? A minha Uhum. filha até me chamou a atenção, falou, mãe, 11h30 da noite. Eu falei, calma. E eu fui até 7 horas da manhã conversando com essa mulher. Por quê? Nossa. Ela sofreu um estupro duplo. 2 homens, tá? E o namorado médico. O que que ela fez quando largaram ela? Ela foi atrás, ligou para o namorado e foi no hospital. Ele estava de plantão numa emergência de um hospital público. E ele saiu do hospital, encontrou com ela na rua e falou que aqui você não vai entrar porque você vai me envergonhar. Você não tem direito de me fazer passar vergonha na frente dos meus amigos. E ela queria se suicidar. E aí ela Meu. falou, né? E essa amiga deu o meu contato e deu meu contato como consteladora. Eu não conheço essa amiga dela, foi coisa de WhatsApp, né? Essa amiga recebeu algum folder meu. E então eu fiquei até de manhã conversando com essa mulher, porque ela queria se matar. Ela não era mais digna de viver por conta disso. E aí, para piorar, ela engravidou do estupro. Nossa. Ela fez toda, né, a profilaxia, ela acabou indo, né, para o hospital, um outro hospital, foi atendida e tal. Aí, um tempo depois, ela falou para mim que estava grávida e muito católica, e aí perguntando, eu tiro ou não tiro? Eu falei, eu não posso decidir isso por você. Né? Eu fui encontrar com ela, eu abriguei, acolhi, abracei, fiquei com ela horas conversando, depois pessoalmente. E aí, por ser católica, ela resolveu não tirar a criança, queria que eu fosse madrinha da criança, e eu agradeci, eu falei, olha, não tem como, né? Enfim, afinal de contas, é uma ligação para o resto da vida, né? Um compromisso que eu assumiria para o resto da vida. E ela perdeu essa criança. Ela, ali, pelo terceiro mês de gravidez, ela tomou um tombo e perdeu a criança. Ai, Sabe? Então, você vê isso agora, é muito dezembro forte. de 2019, É muito sabe? forte. A mulher traz até hoje, muitos. E é impressionante, Thelma, como nós mulheres somos agredidas, abusadas, como as crianças são abusadas. Cada vez mais a gente vê, ouve relatos de, você contou, aos seus 8 anos você foi abusado, aos 13 sofreu um estupro. Muitas de nós passamos por isso, e muitas crianças. É mais comum do que se pensa, e é um tabu escondido na sociedade. É uma coisa que não se fala porque também não tem classe social. São todas as classes sociais acontece isso. A Todas. objetificação do corpo da mulher e da criança, porque meninos também são. Né? Então, assim, usam de força, né? Então, todo esse processo de agressão, de abuso, em cima do menor e do frágil, que seria o menos forte, né? Porque nós passamos isso na rua porque somos menos fortes do que homens, porque eles conseguem nos mobilizar e agredir e estuprar. E é uma crueldade muito grande e acontece muito. E a gente precisa falar sobre isso. Precisa se falar. O tempo inteiro precisa alertar as crianças, né, sobre isso, meninos e meninas. Um dos abusos muito grande que os meninos sofrem é a entrada deles na vida sexual, que o pai ou o tio, né, o padrinho leva para o puteiro. Isso é Aquela horrível. criança, ele não pode escolher, ele é obrigado a fazer sexo. E aí ele já entra na vida sexual com aquela coisa da objetificação da mulher. Eu vou pagar uma mulher para fazer sexo comigo. Ele não está fazendo sexo com a mulher que ele escolheu, por amor com aquela mulher, com a namoradinha dele, porque ele está apaixonado ou porque ele está afim de fazer sexo. Ele precisa fazer sexo porque é um ritual de passagem.
Para nós, o ritual de passagem é a menstruação. E aí, quando a gente menstrua, mais óleos ainda e mais castração. Porque aí, além de dar, ela pode engravidar, né? E para o menino, o ritual de passagem é o sexo. E onde você reprime a população? Vamos lá, Gabriela. Onde você reprime a população? Na energia sexual. Henry Ford tem uma frase que diz o seguinte: o dia que o povo conhecer a força da energia sexual, o Estado não domina mais. Simplesmente o Estado não domina mais. E é por isso que nós somos reprimidos o tempo inteiro na energia sexual. Eu vou te fazer uma pergunta, tem outras pessoas aqui que assistem as minhas lives, né? Toda quinta-feira eu faço uma live sobre sexo e sexualidade. E aí tem outras pessoas que já conhecem essa pergunta. Qual é a diferença entre o boi e o touro? Você sabe qual é a diferença? O boi e o touro. E o touro. Um é castrado. O animal é o mesmo. O animal é o mesmo. Exatamente. Aí o boi, você pega o bezerrinho em casa, ele vira boi, você bota ele para puxar carroça. Ele vai para o matador andando, mas ele não tenta fugir, ele enfrenta o touro. Para puxar a carroça, bota um touro para ir para o matador, ficar ali naquela esteira, correr eletrocutado. Dá um coice. Exatamente. Sexual. Você tira a energia sexual do animal e no animal. A nossa colonização foi Estado e Igreja. Né? A gente não pode sentir prazer sexual. Se você não pode sentir prazer sexual, você não pode lidar com a sua sexualidade, você não tem liberdade para movimentar a sua energia sexual. E quando eu falo de energia sexual, não é só fazer sexo, não é só sentir prazer sexual, mas é sentir prazer com o próprio corpo. É se reconhecer enquanto dona do próprio corpo, dona das suas vontades, dona do seu querer, dona da sua vida, né? Escolher o que eu vou fazer da minha vida, poder ter filho ou não, sou eu que decido. A profissão que eu quero, se eu vou aprender a cozinhar ou não, enfim, ser um ser humano. Ser um ser humano de direito. Eu sou um ser humano que tem direitos. Só que aí os meus direitos são livres. Porque os meus direitos estão ligados à minha energia sexual. Se eu começo a acessar, eu empodero. Aí o Estado não toma mais conta de mim, não tem mais massa de manobra. E é muito interessante você falar sobre isso, porque nesse momento que a gente está vivendo de grande opressão, né, de uma direita extremamente opressora, que cheio de boi, nós estamos no meio de uma boiada mesmo, nós viramos boi. E aonde a gente, né, essa história da família de bem, do homem de bem, onde tudo fica escondido, fica embaixo do tapete, desde a corrupção até as formas mais absurdas, né, sexuais que são escondidas atrás disso, né? Porque como a gente está vendo agressões, abusos, o que fizeram com aquela menina de 10 anos? A ministra mandou uma comitiva, a menina foi estuprada, depois ela foi estuprada socialmente, a sociedade estuprou aquela menina. Então, assim, a gente está vendo o que a gente está vivendo, estamos sendo colocados nesse lugar de castração mesmo, em todos os sentidos. E você falando dessa energia sexual, que está no nosso chakra básico, que é a mesma energia da criação, né, Thelma? É a energia que nos faz produzir, é a energia que nos dá vitalidade, que nos dá força. E quando a gente fala... Tem, Gabriela. Exatamente. A energia sexual é a mais forte que você tem. Quando isso é tirado de você, você deprime. É libido. As pessoas confundem libido com tesão. Libido não é tesão, libido é energia de vida. Estou com baixa libido. Se eu estou com baixa libido, eu vou entrar em depressão. Se eu estou com baixa libido, eu vou ser dominada. Se eu estou em baixa libido, eu vou acreditar num monte de atrocidades. Eu vou virar marionete se eu estou com baixa libido. Porque eu não tenho poder. Se eu tenho baixa libido, eu não tenho energia de vida. Eu estou com baixa energia de vida. Se eu tenho baixa energia de vida, eu não tenho poder. Eu vou fazer o que os outros mandam eu fazer. Eu viro marionete na mão das outras pessoas. E aí, quando você fala da família de bem, do homem de bem, da família doriana, que a gente vê muito hoje, a família doriana, me lembra Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues era um baita crítico. Agora, em dezembro, vai fazer 40 anos da morte de Nelson Rodrigues. Ele criticava muito a sociedade, né? Ele estava muito à frente do tempo dele, e ele criticava muito essa família Doriana, quando ele falava exatamente isso, a família do bem, que em sociedade está todo mundo feliz, está todo mundo coerente, e quando chega em casa, esse homem vira um demônio. E esse homem ele vai aprontar tudo com aquela família, com a esposa e com os filhos. A violência se estende em todos os níveis. E aí, quando ele vai para as mulheres de Nelson Rodrigues, né? Ele pesou a mão sobre as mulheres. De uma outra forma, ele vitimiza o homem quando ele fala que a mulher é a destruidora de lares, a amante destruidora de lares. Então, ele coloca esse homem como uma vítima. Então, eu, com 57 anos de idade, eu vou seduzir um homem da mesma idade que eu. Olha só, ele vira um menino. Mas ele fala, eu sou um menino que vejo a vida pelo buraco da fechadura e vou morrer sendo menino. Então, como menino, e aí a maioria dos homens agem dessa forma porque aprendem dessa forma, a culpa é sempre da mulher. Isso é desde a Bíblia. Quem foi que mordeu? Quem foi que mordeu a maçã? Quem foi que deu a maçã para Adão, caramba? Exatamente. Né? Adão aí ficou de vítima. Ele não falou, olha, Deus, olha aí, eu peguei ela me deu a maçã sim, eu mordi porque quis. Não, a mulher que tu criaste me deu. A culpa é da mãe, né? A culpa é da terra, a culpa tá fora, a culpa é da criação que é feminina. Então ele sempre vive nessa imaturidade. E nós somos culpadas pela agressão que sofremos. Desde a roupa que colocamos, que atraiu o olhar, ou o gesto que a gente fez, o não que a gente deu não era com tanta convicção. E nós somos, sim, agredidas, subjugadas. E a gente vive aqueles estereótipos que eles criaram, né? Ou você é santa, ou é louca, ou é puta. A gente não sai desse lugar, porque ou você é a santa mãe, a santa mulher que fica em casa, a santa que deixa ser subjugada, ou você é a louca quando você diz não, e você grita, e você denuncia, é a louca. Ou você é a puta, quando você assume a sua vida como um todo, né? Quando você é independente. Então, para eles, nós ainda, para essa sociedade que ainda precisa crescer, a mulher ainda é vista, infelizmente, com esses arquétipos, a santa, a louca e a puta. Eu sempre falo sobre isso. E é muito engraçado, nesse momento que a gente está vivendo de repressão, a gente falar sobre feminismo, que a gente vê tantas mulheres falando que acham absurdo falar de feminismo. Não. Como é que acha? Como acha absurdo? É impressionante. É contra o direito delas mesmo. Eu fico assim horrorizada quando eu vejo mulheres sendo contra o feminismo. Né? E aí, quando você tenta conversar, não, você é louca porque você é feminista, você quer enfiar um crucifixo na vagina. Exatamente. Né? Você quer... Eu falei, ok, se eu quiser ficar peluda, eu posso, né? Também posso. Mas feminismo não é isso. E aí volta para aquele discurso: se você ficar peluda, nenhum homem vai te querer. Mas peraí, eu só estou completa se eu tiver... Não, eu sou completa sozinha. Aquela história da metade da laranja é muita crueldade. Muita crueldade. Da sua metade da laranja. Cara, se a metade da minha laranja tiver, sei lá onde, lá na China, que eu não tenho a menor pretensão de conhecer, eu vou morrer sozinha. Não, eu sou um ser inteiro. E que aí eu vou encontrar um outro ser inteiro e vou me compartilhar com esse ser inteiro. Entendendo que eu sou indivíduo e o outro é um indivíduo. E nós precisamos respeitar a nossa individualidade como tal, para podermos fluir. Eu não preciso de um homem comigo, eu não estou abandonada. A gente fica sozinha por opção, é escolha, é viver a solitude. Só que a solitude não é ensinada. E aí a pessoa que não vive a solitude, principalmente a mulher que não vive a solitude, ela se sente extremamente infeliz, sozinha, abandonada dentro da própria casa, numa casa que ela tem 20 pessoas dentro da mesma casa. E ela se sente sozinha. Ela se sente um fracasso.
ela é só metade. Né? Se eu cresço entendendo que eu sou metade, o outro, eu vou precisar do outro para me completar. E aí, cadê esse outro que não me completa? O outro não me Exatamente. completa, né? E aí o Tantra, ele vem quebrando essas barreiras, Gabriela, porque o Tantra, ele é matriarcal. O Tantra, ele vai dizer o seguinte, a força vem da mulher. É a mulher que alimenta o homem. Nós temos um útero que abriga uma outra vida. É a mulher que alimenta o homem. Por exemplo, nós dormimos de conchinha, né? Com o homem atrás da gente. No Tantra não é assim. É a mulher que fica atrás do homem. Porque é ela que alimenta energeticamente o homem. É a força feminina que vai alimentar o masculino. É a mulher que faz o homem. Aquele ditado, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, é pura verdade. É a mulher, quando ela é dona dela, quando ela se reconhece, quando ela tem o poder sobre ela e sobre a sexualidade dela, principalmente, ela consegue, então, alavancar o homem que ela está. Ela consegue fazer aquele homem. Quando o homem entende que ele não é superior a ela, nós somos iguais. Não é superior, nós somos iguais, nós somos do mesmo tamanho. Se eu tiver um companheiro, eu sou do mesmo tamanho que o meu companheiro. E aí ele também entende a questão do sexo, que se eu disse não, é não. O que tem de mulher casada que é violada no Exatamente. leito, né? Ela tá dormindo e aí o cara vai, ela fala, não, amor, eu não quero, eu tô dormindo. Não, mas você não precisa nem acordar. Pode continuar dormindo, ele está penetrando a mulher dele dormindo. Porque ele se Exatamente. sente aquele corpo. É como se aquele corpo fosse dele. Porque se eu sentar para ver uma televisão e ficar um pouco mais à vontade, né? Ou às vezes eu estou lendo um livro, né? Eu estou com o livro na minha frente, deitada na minha cama, perna aberta, eu estou sem calcinha, daqui a pouco tem um dedo entrando em mim. É. Sabe? E aí eu falo, que isso? O que você está fazendo? Não, você é minha mulher, eu posso. Não, gente, não pode. Homens, não pode. Tá? Tem homens aqui na live, então assim, não Tem. pode. Né? O corpo da sua mulher não é o seu corpo. Se você está colocando o dedo na vagina da sua mulher sem autorização dela, sem ela estar lubrificada, sem autorização dela, isso é uma violação, isso é uma agressão sexual que você está fazendo na sua própria esposa. E vai cada vez mais afastando dessa esposa, é um casamento que tende ao fracasso. E é impressionante que muitas esposas não sabem disso, né, Thelma? Elas não sabem que elas estão sendo abusadas e agredidas. O abuso psicológico também, porque essa pessoa já também, comumente, são pessoas abusadores psicológicos, que é difícil de detectar e é difícil da mulher ver e perceber que ela está sendo subjugada e está dentro daquele relacionamento doente. E a gente vive relações abusivas, porque esse mesmo homem, quando a gente fala de educação sexual, a gente também, nas escolas, ele também vai aprender a respeitar a mulher. Então é muito Sim. importante não só... esse homem também, quando ficar adulto, vai aprender qual é o espaço dele, até onde ele pode ou não pode. Então é muito importante a gente falar sobre a educação sexual, não só para prevenção, mas como que eu vou, qual será a minha atitude no amadurecimento, né? A prevenção de gravidez, qual é o momento do sexo, o momento certo, e tudo isso é muito importante que se fale, né? Muito. E qual é o papel da mulher nessa sociedade? Sim. E esse homem, quando ele respeita a mulher, quando ele cresce, entendendo que ele precisa respeitar a mulher, ele entende que ele precisa se respeitar. Porque quando eu não respeito alguém, a primeira pessoa a ser desrespeitada sou eu. Se eu falto respeito com você, em primeiro lugar, eu estou faltando com respeito a mim mesma. Então, o homem que não se respeita, ele não vai respeitar a esposa, ele não vai respeitar nenhuma mulher, ele não vai respeitar os filhos. Que é um homem, Gabriela.
que ele se masturba dentro de um ônibus, né, e É. ejacula numa mulher, qual é o respeito que ele está tendo por ele? Qual é o respeito Não. que ele está tendo pela privacidade dele, pelo sexo dele, pelo tesão dele? Ele não está tendo respeito nenhum por ele. E aí ele vai e ejacula numa mulher. Ele também não está tendo respeito por ela, mas é consequência da falta de respeito por ele, da falta de autoeducação, de autocontrole. Aí a gente vai, né, abrir um leque imenso aqui, não dá nem tempo para isso, porque o leque é muito grande, de comorbidades que vêm dessas taras, dessas compulsões. É uma comorbidade muito grande. O que esse homem sofreu lá atrás? Muitas das vezes, os abusadores hoje, os homens abusadores, foram abusados quando eram pequenos. E, na realidade, é como se ele estivesse se vingando. Cada vez que ele abusa alguém, vinga do abusador dele. Se vinga da falta de atenção que ele teve, da falta de acolhimento que ele teve. Que muitos meninos são abusados, que vão falar dentro da família, né? Foi porque você quis, a culpa é da criança. A A própria culpa é da família, criança. né? Eu, por exemplo, eu estava indo para a escola. Quando eu sofri o estupro, eu estava indo para o colégio. E a culpa foi minha. Eu estava indo para a escola, de uniforme de escola. Mas a culpa foi minha. Alguma coisa eu fiz de errado ali. Quando a minha mãe me levou numa ginecologista, ela procurou no classificado de jornal, né? Ginecologia. Aí achou, quando ela me levou, que ela falou para a ginecologista, a primeira coisa que a médica falou, eu não posso dar laudo. E estávamos em plena ditadura. Como é que Nossa. em plena ditadura a médica vai dar um laudo? Ela vai se livrar. Ela falou, não posso dar laudo. E eu fui escorraçada, fui colocada ali em praça pública. No Tantra, isso foi curado. Tanto que hoje eu falo sobre isso abertamente e ajudo outras mulheres. Virou minha missão de vida, saca? Levar as pessoas ao autoconhecimento, ao autoempoderamento e principalmente trabalhar com as mulheres e falar para a mulher, você pode. Tem mulher que hoje ainda acha que é pecado ter orgasmo. É Que uma... não pode falar para o marido que eu não quero fazer sexo. Ele quer, eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, ele vai fazer com outra na rua. Não, querida, se ele quiser fazer com outra na rua, ele vai fazer, você fazendo com ele ou não. Tem mulheres que Exatamente. o marido ejacular, ele só vai poder ejacular de novo daqui a 3 dias. Aí você fala, olha, daqui a meia hora ele pode ejacular de novo. Aí ela se assusta. Gente. Ela não conhece, né? Uma outra coisa que é muito importante do autoconhecimento é a questão do orgasmo, que a mulher coloca toda a responsabilidade do orgasmo no ombro dos homens, porque nós fomos criadas dessa forma. E não é. O orgasmo é autorresponsabilidade. Eu preciso dizer para o meu companheiro o que eu gosto, como é que eu gosto de ser tocada. E isso só vai acontecer se eu me conhecer. Tem um Mas é que workshop eu... que é o Reconexão Ioni. Ioni é vulva em sânscrito, que significa portal de luz por onde flui a vida. E o Reconexão Ioni, primeiro você se reconecta com o seu corpo, aceita o seu corpo, porque cá para nós, né? A gente é uma maneira tão covarde que a gente só olha para a gente e só vê defeito. Isso é muito Né? importante falar, né? O mito da beleza e da juventude, que é uma coisa que aprisiona as mulheres, e principalmente depois que a gente teve uma liberação sexual, lá com a pílula, a gente começou a virar dona, um pouco mais dona do nosso corpo, começamos a estudar, começamos a votar, uma série de coisas, a mulher começou, e aí ela começa a se aprisionar na beleza, naquela ideia, né, da indústria começa a colocar o padrão principal, o padrão de beleza e a juventude plena. E aí a gente fica escrava de uma beleza que não existe. E isso é impressionante. Com um padrão que só quer vender, que não Só está quer nem vender. pouco preocupado com a mulher. E o que é uma mulher bonita? É uma mulher que se ama. Se eu me amo, cara, não me importa se eu tô com 6 caídos ou se eu tenho ruga na cara, eu me amo. E isso vai me transformar numa pessoa lindíssima, porque eu vou brilhar. E aí você conhece mulheres que fazem um monte de plásticas e são infelizes. E Não tem continua brilho. infeliz. Continua Exatamente. infeliz.
plástica atrás da outra, se deformam e vivem infelizes. E isso é mais uma maneira de você oprimir a mulher. Primeiro, ela precisa ficar bonita para conseguir um homem que goste dela. Então, para eu conseguir um homem que goste de mim, eu tenho que me transformar. Eu tenho que me transformar naquilo que é o ideal para ele. E segundo, porque eu tenho que competir contra a mulher. A Gabriela não pode ser mais bonita do que eu. E a Gabriela é mais bonita do que eu. Para quem? Para quem? Porque, de repente, o homem que está ali acha a Gabriela mais feia do que eu. Mas eu, na realidade, no meu sentimento de inferioridade, eu acho que a Gabriela é mais bonita e que aquele homem, para eu conquistar aquele homem, eu tenho que ficar mais bonita que a Gabriela. Vira uma coisa doentia. E agora, o número de cirurgias plásticas na vulva está aumentando absurdamente. É, impressionante. É uma coisa absurda. Porque o homem fala para a mulher, olha, tem uma coisa pendurada aí. Aí ela vai e corta os pequenos lábios, que são maiores do que os grandes lábios. Aí corta, pronto, já tirou prazer, porque ali tem prazer nos pequenos lábios também. Tem nervo, você sente dor, você vai sentir prazer. A terminação nervosa é a mesma. Exatamente. Olha, você não é mais virgem, então você pega uma mulher de 50 anos de idade e vai fazer uma reconstrução de ímã, porque o atual namorado dela só quer fazer sexo com uma mulher virgem. E aí, na cabecinha doentia dele, essa mulher com 50 anos de idade precisa ser virgem para ele. Porque ele tem que tirar o selo. Aí ela vai e faz. Então, ela se subjuga. E por que que ela faz isso? Porque foi tirado dela o poder dela. Mas eu falo pra caramba, fala. Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Você tocou num ponto muito importante que é a rivalidade feminina. Que eu acho que a mulher contemporânea, ela tá se ligando que a gente não pode mais ficar separada. Que a gente que tem espaço para todas as mulheres e que nós juntas somos muito fortes. Temos um potencial muito grande. E precisamos sim nos dar as mãos, precisamos sim nos apoiar, precisamos sim olhar umas para as outras como irmãs, como uma grande irmandade. E tem um ponto Mas também que você essa tocou. é uma outra política. Exatamente, é uma questão política. Exatamente. Se você separa as mulheres, porque, olha, os políticos sabem muito bem da força feminina. Né? O Estado, né? Ele sabe da força feminina. Por que que tem poucas mulheres na política? Porque se as mulheres fizerem as mãos, cara, ninguém segura. Você vê agora, em plena pandemia, os países que são chefiados por mulheres deram um banho. Exatamente. Exatamente. Mulheres são multitarefas, o homem é monotarefa. Então ele concentra ali e vai fazer aquilo, e a mulher não, ela vai fazer um monte de coisas. E se eu sei que você tem um trabalho legal, eu vou te indicar. Por que que eu vou querer competir com você? Mas nós fomos criados para competir com outras mulheres. Só Exatamente. que quando a gente entende o quanto é bom estar com outra mulher. Olha, eu levei muitos anos. A minha avó falava assim para mim: tenha 10 amigos homens e não tenha nenhuma amiga mulher. A minha avó dizia isso para mim. A minha avó paterna dizia isso para mim. Né? E durante muitos anos na minha vida, eu só tive amigos. Eu só tive homens. Fui cercada por homens. Cara, quando caiu a fichinha, quando eu comecei a me dar a oportunidade de conhecer e amar outras mulheres, nossa, é magnífico você estar com mulheres, é magnífico, né? É uma força, saca? É uma força, assim, é uma coisa... Gabriela, quando eu faço workshop feminino, eu fico morta, né? Eu fiz um domingo passado. Começa 9 horas da manhã e não tem hora para terminar, porque se uma mulher eu quero fazer. Ela até acabar. É cada cena tão linda de renascimento que eu vejo, né, do contato com o feminino que eu vejo. Isso é impagável, cara. É impagável.
E é impressionante, Thelma, como nós temos, temos coisas muito parecidas umas com as outras. Como Sim. nos identificamos nas dores, nas conquistas, nos desejos e a amorosidade como flui, é muito bonito. Você falou da questão política e é impressionante. Agora a gente está no meio de eleições, eu sou candidata a vereadora, você sabe. A gente tem na nossa cidade 53,7% da nossa população é de mulher. Hoje nós só temos uma mulher na Câmara dos Vereadores. Quer dizer que nós não votamos em mulher. É uma coisa absurda. Nós não acreditamos no nosso potencial de comando. E é impressionante isso. É muito impressionante. E a primeira batalha que a mulher encontra, assim, a primeira batalha que você encontra é dentro do próprio partido onde você escolhe, que você entra, porque é um lugar de homem. São os homens é que têm esse potencial. Então nós, mulheres, entramos para preencher a cota de 30%, porque tem que ter 30% de mulheres. E aí, quando eles colocam mulheres que falam e que agem, eles vão acabar tendo que... Alguma coisa vai acontecer. Não pode. Ou vocês assumem essa mulher, ou essa mulher vai causar alguma coisa. E é impressionante como existe esse incômodo. E uma coisa que eu tenho percebido... Exatamente, eu tenho percebido na rua que a gente tem feito algumas caminhadas na rua. Quando eu encontro outros homens e assim, junto na caminhada, eles vêm com muita agressividade. Porque eles estão vendo a potência dessa mulher, eles vêm com muita agressividade. E eu encontrei outras mulheres que a gente conversou, e assim, de outro partido ou do mesmo partido, sabe, entrando num outro jogo de política, muito mais amoroso, sem essa competição exacerbada e agressiva. Então, assim, é impressionante como nós, mulheres, estamos, sim, a mulher contemporânea está tendo mais sororidade, graças a Deus. Eu acho que é um lugar muito... século XXI está vindo, assim, para a gente ter mais força no feminino. Você que fala o seu estudo do sagrado e do profano, que eu estava aqui... você vai falando, eu vou anotando algumas coisas. Essa mãe, que eu acho que é o momento da mãe divina tomando conta, né? A mãe divina está tomando conta. Quando a gente vê na geometria sagrada todas as formas de Deus, por exemplo, nas folhas, tudo já trazem formato de uma vagina, né? A entrada de uma vagina. Toda a natureza já é mãe, a natureza é mulher e é próspera. E a gente precisa, nós mulheres, se dar conta disso. Como somos criadoras, como somos fortes. Eu acho que a gente vai conseguir, nas próximas décadas, esse potencial grande, feminino, com a nossa sexualidade, com o nosso corpo e com as nossas formas e nossas idades. Porque eu acho que a gente precisa pensar na mulher anciã, que traz um aprendizado e uma força muito grande, e essa união da anciã com a jovem, que foi uma coisa também que politicamente mandaram assim... né? Porque a mulher que já passou, a madura e a anciã já passaram por muita coisa, ela já sabe o que o patriarcado pode fazer. Então vamos afastar, que quanto mais nova, mais ignorante nesse sentido, e a gente pode subjugar e oprimir. A velha tá ali como entulho. Entulho. Vira entulho. Viram entulho. E uma das primeiras coisas que é cortada até dentro da família é o prazer dos idosos. Quando você vai, por exemplo, falar em sexualidade com os idosos, né? O idoso, o homem, tem o Viagra. Não, o vovô, vou comprar Viagra para o vovô, porque o vovô está tristinho, vou levar o vovô para dar uma volta aí com uma novinha. Mas não se fala na sexualidade da idosa. A mulher idosa, pega se masturbando, por exemplo, ela é esculhambada dentro da família, ela não pode sentir prazer. A mulher idosa, ela precisa ficar ali dentro de casa como entulho, no máximo lavando a louça da família, vira empregada da família. Isso é horrível, ela precisa ser honrada, ela precisa ser reverenciada. Os nossos idosos precisam ser reverenciados, porque é a nossa ancestralidade, nós precisamos reverenciar a nossa ancestralidade. E nós temos muito que aprender com essa ancestralidade. A mesma avó que dizia para eu não ter amigas, foi a avó que me introduziu nos óleos essenciais. Que quando eu me machucava, que eu era uma peste,
passava aquele óleo de andiroba em mim e eu reclamava que era fedorento. E até hoje eu uso óleo de andiroba. Sabe? Quando eu sentia dor, ela ia ali e fazia um chazinho para eu tomar. Então, hoje, por exemplo, eu quase não uso os fármacos. Eu uso as ervas, eu uso os óleos essenciais, eu vou respirar, né? Gaia, né? Você está falando da natureza que é feminina, Gaia é feminina. Somos filhas de Gaia. Precisamos honrar Gaia, estamos no centro dela. Nascemos do útero de Gaia, dessa grande mãe maravilhosa. E que agora precisa muito de nós. Chegou um ponto que Gaia falou assim, gente, chega. Vem aí uma pandemia, vai ficar todo mundo dentro de casa porque eu preciso respirar. E aí a gente começou a ver a natureza se refazendo também, né? Vimos cenas lindíssimas pela televisão do quanto a natureza conseguiu se recuperar nesse período de isolamento social, porque a gente destrói tudo, né, Gabriela? Pois é. Infelizmente, a produção de lixo dentro de casa é uma coisa horrorosa. Eu, por exemplo, eu quase não produzo lixo, né? Porque eu sou vegetariana, então eu faço a minha comida e tudo que sobra, eu, por exemplo, eu vou colocando dentro de um potinho, depois eu fervo tudo, faço um chá com tudo e uso aquele chá para molhar as minhas plantas. Então, se eu vou jogar casca fora, se eu vou jogar semente fora, eu não jogo nada fora, fica tudo guardado. Depois vai para as plantas. Ou eu bato no liquidificador e faço um suco e boto junto com a terra ali nas minhas plantas. Mas, enfim, não vai para o lixo. Coisas que a gente, por exemplo, casca de banana, você joga fora. Cara, dá para fazer carne de casca de banana. Você pode bater casca de banana, fazer hidratação do cabelo. Os nossos cabelos cacheados adoram banana. Ah, vou fazer. Eles adoram banana, fica lindo, fica brilhando, sabe? Então, são coisas assim que eu aprendi com quem? Com a minha ancestralidade, com a minha avó, que não jogava nada fora. Que na época, lá atrás, eu achava um absurdo, falava, a vovó é pão dura, ela lava a casca de ovo, seca e faz farinha. Mal sabia que ela estava me dando tratando de mim. Hoje eu faço exatamente a mesma coisa, sabe? Então, quando a natureza tudo se transforma, realmente tudo se transforma. E Gaia nos transforma quando a gente permite viver dentro desse grande útero chamado Terra, que é feminino. Que é feminino. A essência é feminina. O poder foi tirado da mão das mulheres e precisa ser devolvido. Então é isso, é votar em mulheres. É colocar as mulheres no lugar delas, no lugar que lhes foi roubado. Na realidade, roubado das mulheres. E agora, aos pouquinhos, a gente está conquistando esses lugares. E é verdade. É uma delícia, é uma delícia. E o mais delicioso é que a gente está se reconectando. Esse momento de pandemia também, né, a Terra está respirando e está nos ensinando também, né? A gente está valorizando muitas coisas, o contato, o abraço, até o respirar. Porque a gente sai com aquela máscara, quando você tira, que maravilha, estou respirando. Então, é um lugar de aprendizado. Muitas pessoas estão conseguindo se reconectar e entender o porquê de estarmos vivendo isso. É impressionante. A pandemia está ensinando demais. São coisas muito simples que as pessoas haviam perdido e que agora estão vendo a necessidade, por exemplo, de estar com a própria família. Exatamente. Quantas vezes fala assim, domingo tem almoço de família, que saco! E agora eu ouço pessoas falando que saudade dos almoços em família. E aí começa a fazer almoço de família virtual. Pois é. Isso é interessante. Isso é muito legal, porque agora estão dando valor para o respirar. Porque respirar é uma coisa tão natural, né? Que a gente não valoriza. Mas agora está dando valor. Olha o valor que os professores estão tendo agora. Impressionante. Hoje é o dia do professor. É impressionante. A todos eles. Gratidão. É muito importante o professor. E se reinventou da noite para o dia. Os nossos médicos, né? A nossa saúde pública, como foi importante, como é importante.
O SUS, A né? educação, o SUS, nossa, o nosso SUS abençoado, não pode acabar. A morte ia ser muito maior. E Ia todo o ser muito. processo, e a educação, todo o processo científico que estava sendo atacado, todo o conhecimento, como é importante. Nós estamos aí também nessa luta, produzindo essa vacina, que se Deus quiser, a gente vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, em algum lugar desse mundo, essa vacina vai aparecer para a gente poder Eu voltar. tenho uma Itália, né, cientista ali na Fundação Oswaldo Cruz, e volta e meia eu estou conversando com ela, buscando informação e incentivando, porque às vezes ela fala para mim, eu estou tão cansada, eu falo, estou contigo. Vamos lá, eu estou com você. Precisa ficar acordada de madrugada, eu fico com você. Você está trabalhando de madrugada, está estudando? Vamos lá, me avisa. Vamos ficar as duas com café, eu estudo também. Você estuda daí, eu estudo daqui, a gente telefona uma para outra, abre uma live, faz um café e vamos juntas, né? É isso, Gabriela, a gente precisa dar a mão uma para outra e puxar. Nós não somos o sexo frágil, nunca Não, fomos. nunca fomos. Nunca Nunca fomos. fomos. Thelma, vai cair a qualquer momento, porque dá uma hora que encerra. Eu quero agradecer, eu amei a conversa. Vamos fazer outras lives. Eu fiquei muito feliz, muito enriquecedora. Você é muito iluminada. Já tinha te ouvido falar outras vezes eu tenho muita gratidão. Muito obrigada por esse momento, por esse aprendizado e essa troca feminina. Feminina, é isso. Eu nem deixei aqui vários comentários, todo o pessoal que está aqui com a gente, o coletivo de mulheres artistas, com Gabriela, o Bernardo, a Lux, que é a mulher que também recicla tudo ela transforma, é vegana, maravilhosa, o Bernardo que está aqui falando da nossa campanha, pessoas que estão aqui, o Maurício, pessoas que seguem a Thelma, todo mundo, gente, um grande beijo, vamos nessa luta, vamos eleger mulheres, vamos dar força para as mulheres, vamos nessa amorosidade, que eu acho que a gente vai vencer com amorosidade. Acabou de ver aqui, a Mônica e a Francisca eu consegui identificar. As Então, outras a pessoas Mônica... Gratidão. Beijo, gratidão. Tchau, gente. Tchau, Thelma. Obrigada. Beijo. Beijos. Beijo.